Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Bem, aqui eu estou exatamente na área de check-in, tá? Eu estou exatamente, o ponto de filmagem está sendo em cima onde será a cabine do dinamômetro, tá? Para vocês terem uma ideia e situar aqui e começar a se familiarizar com a oficina, que eu espero que vocês estejam aqui justamente para a gente pelo menos tomar um café, se conhecer, bater um papo. Não necessariamente só estar vindo aqui gastando o seu rico dinheirinho, mas a gente se conhecer, poder fazer uma amizade aí e com isso daí a gente seguir a vida. Olha só, bem, essa área de check-in aqui, ela possui 16 metros de comprimento até onde está o portão ali instalado, aquele portão. Ela tem 12 metros de largura e o problema para a gente calcular 1 metro quadrado, que entra um pouquinho de cálculo pesado, que aí eu não fiz esse cálculo, tá? Mas o telhado é em arco, e o que eu vou falar para vocês hoje foi exatamente a pintura em arco desse telhado. Nós pintamos esse telhado totalmente de preto, tá? Diferentemente do que foi pintado a parede do galpão é cinza escuro, tinta de piso cinza escuro. Aqui nós também utilizamos a pintura, a tinta de piso, no entanto preto, tá? Para dar esse tom sobre tom, sabe? Por que que nós resolvemos pintar o teto de preto? Bem, por conta da iluminação pendular que nós estamos no processo de desenvolvimento. Porque dá aquela sensação de infinito, sabe? Tudo preto e só a luz projetando a luminosidade. Então fica bem bonito e bem interessante. E como nós estamos fazendo e já economizando bastante, porque somos nós mesmos que estamos executando o trabalho, projetando, desenvolvendo, fazendo, então dá para caprichar um pouquinho mais, não é verdade? Então é isso que a gente está fazendo. Caprichando para mim? Não. Caprichando para vocês, os nossos clientes. Eu quero justamente, eu e a minha equipe, quando eu falo eu, somos nós, né? Nós queremos o quê? Trazer para vocês justamente essa experiência de vocês estarem num lugar aconchegante, num lugar gostoso de estar e permanecer caso vocês precisem ficar durante a manutenção do seu veículo. Então é por isso que a gente está dando aquela caprichadinha um pouquinho a mais. Voltando ao quesito tinta, foram utilizados aqui, parece que não, mas foram utilizadas também 6 latas de tinta para conseguir cobrir esse teto, pessoal. E como eu falei no vídeo anterior, nós já tínhamos feito a aquisição daquela máquina da Linus, que ela é excelente. Então, ficou muito mais fácil para que nós pudéssemos estar pintando aqui, tá? A gente começou a pintar e onde que nós tivemos um pouco mais de problema para gerar aderência na pintura foi justamente nessas telhas translúcidas. Olha, aqui nós temos uma, translúcidas. Ainda assim, você vê algumas falhinhas. Por quê? Porque a telha ela tem uma superfície diferente, a rugosidade dela é diferente da de aço. Então, na hora de você colocar a tinta, se você vacilar, ela dá uma escorrida. Você tem que só pulverizar para criar aquela aderência áspera, para você vir cobrindo nas outras demãos. Esse é um macete. Quem quiser pintar um telhado e tiver essas telhas translúcidas, esse é um macete. Pulveriza bem pulverizado assim, bem de longe. Vai espirrar tinta para todo lado, mas não tem muito o que fazer. Mas o processo é esse. Aí depois que secou, você vem pintando. O ideal é fazer durante o dia, porque o telhado bate sol, esquenta e ele seca mais rápido. Evapora-se o catalisador da tinta e ele acaba secando, fazendo a catálise mais rápido, seca rapidinho. E também nós pintamos o portão. Então foi o telhado, foi o portão e foram essas telhas que nós compramos por questão de custo. Nós compramos as telhas também crua. Ela não veio pintada. E nós pintamos, porque o custo da telha pintada era muito mais elevado do que o custo da telha crua. Aí a gente fez uma estimativa do quê? De gasto. Quanto que eu gastaria para pintar, para cobrir uma folha de telha? E aí, na estimativa do custo, do cálculo, ficou mais barato de fato a gente pintar. E de fato ficou mesmo, tá? Poderia não ter ficado, né? Porque era uma estimativa, mas ainda bem que a gente acertou nessa. Ficou um pouquinho mais barato também, a gente conseguiu pintá-las com um custo muito aceitável, muito bom. E a gente colocou essas telhas aqui, nós colocamos as telhas lá, ó, inteirinho lá. O portão também foi feito com as mesmas telhas e o portão também é preto, pintado com essa tinta.
Então temos 4 itens pintados, por isso que nós gastamos 6 latas de tinta. Porque é bastante, né? Aqui em metros quadrados dá muito mais do que você calcular ele em metros quadrados, porque aqui é uma parábola, né? Aqui tem muito mais área, tem mais áreas a mais, justamente por ser uma parábola. Então, só por conta disso também já gastaria mais tinta. Mas ficou ótimo, ficou excelente. Agora eu vou deixar vocês aí com o takezão do nosso trampo. Então, bora lá! Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Bem, agora eu vou dar uma explanação do que nós fizemos aqui em relação à pintura do galpão. Se vocês verem os takes aí na filmagem, nós tínhamos a parede meia altura para cima branca, aquela faixa vermelha, de meia parede para baixo cinza, tá? Nós optamos pintar dessa cor, porque fica uma cor um pouco mais neutra com relação à sujeira, tá? O ponto aqui é realmente impregnação de sujeira, ela dá uma boa escondida e fica também o ar um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais de requinte, na minha opinião, né? Mas isso é apenas uma opinião minha, né? O que nós utilizamos aqui, quais foram os materiais envolvidos? Aqui, pessoal, nós utilizamos para pintar aquelas latas de 18 litros, nós compramos da Suvinil, tá? A tinta que foi utilizada é aquela tinta de piso, que ela tem maior resistência, por isso que a escolha foi justamente para pintar a parede uma tinta dessa, tá? E nós utilizamos 6 latas ao total do processo, tá bom? Aqui tem um total de parede em metros quadrados, cerca de 580 metros de parede, tá? Porque aquela parede do fundo lá, ela é bem grande, então ela adiciona bastante metragem aí, metros quadrados aí na equação, não somente as laterais. Então a gente contou para pintar essa parede com esse equipamento que é maravilhoso. Vou deixar uma super dica para vocês. Se vocês estão fazendo reforma na sua casa, a sua casa é um sobrado e tem bastante metros quadrados aí, passou, sei lá, de 300, 400 metros quadrados, na minha humilde opinião, vale muito a pena você fazer a aquisição de um equipamento desse. É uma máquina relativamente barata, tá? Se você mesmo for fazer o trabalho ou na sua casa, ou na sua oficina, ou em qualquer estabelecimento comercial que seja,
Eu acho que compensaria muito, seria muito relevante você fazer uma pesquisa para adquirir uma máquina airless dessa. Nós pagamos R$ 1.300, foi na Copa Fair que nós adquirimos, ela é da marca Linus, a LPA 650, o modelinho dela é bem simplesinho, nada de muita firula, ela é um equipamento simples, no entanto, ela deu uma cobertura muito rápida e muito fluida, deu um dinamismo nessa pintura. Rapaziada, foi muito rápido o que nós conseguimos fazer. Se eu falar para vocês que nós pintamos esse galpão inteiro aqui e apenas um dia, vocês acreditariam? Exatamente, foi apenas um dia. Um dia. Uma pessoa só, um único operador da máquina. Um dia pintamos toda essa parede. Obviamente com apenas uma demão. Depois, no dia seguinte que secou, a gente aplicou a segunda demão. E aí sim, deu por concluída a pintura do galpão, já mudando completamente a estética do galpão aí. Vou colocar as imagens aí de transição para vocês verem como é que o do antes e o depois. Mas foi exatamente isso que nós utilizamos, foram 6 latas ao total, o preço da lata nós pagamos em média, um preço médio, né? De 330 a 350 reais. Foram 6 latas e a aquisição da máquina. Esse foi o custo. Só vocês calcularem aí que vocês vão saber quanto que nós gastamos aqui para fazer a pintura do galpão. Isso nós mesmos fazendo, tá? Sem contratar mão de obra externa nenhuma, tá? E a gente não deu amaciamento, a gente não preparou a parede, a gente só fez uma limpeza e tinta na parede. Então, fica com as imagens aí e bora ver o que aconteceu. Muito legal.